Urgente. Palmeiras está mesmo tentando negociar Dudu em troca do Gabigol do Flamengo. Seria uma troca de Dudu pelo Gabigol. Já eu vou falar o que eu penso sobre isso. Antes eu quero que você aproveite para conferir a tua inscrição, para dar o teu like e ir preparando aí o que você acha. Manda um comentário aí dizendo o que você acha dessa suposta troca que supostamente o Palmeiras estaria interessado em fazer. Eu não duvido nada. Não duvido nada, tendo em vista aí as últimas declarações de Leila Pereira. E eu não estou falando só das últimas de agora, depois da treta do Dudu no Cruzeiro. Estou falando de tempos. Já tem 1 ano e meio, pelo menos, aí, que as declarações da Leila não estão ajudando ela. Tem 1 ano e meio que as declarações dela não ajudam ela. Vamos ver o que a imprensa falou a respeito dessa notícia que explodiu aí, poucas horas antes do jogo do Palmeiras contra o Bahia. Essa notícia explodiu aí pelo GE e a gente vai ver o que realmente está acontecendo. Confere aí. Porque de fato o gramado ali, o jogo não estava em condição para que o Dudu também participasse do jogo de ontem, mas o fato é que o Palmeiras está querendo sim fazer esta troca. Vai saber agora se o Flamengo quer também fazer essa troca, se vale para o Flamengo e também se o Dudu vai mudar de ideia para também ser envolvido nessa negociação. No momento, o jogador está irredutível, não quer deixar aqui o Palmeiras, Mari. Hoje a gente vai discutir também mais sobre isso. Não é que o Bruno Vicari está de férias e trabalhando, é que ele é fofoqueiro. Aí nessas horas ele vai lá e resolve trazer algumas coisinhas pra gente. Não vou dar essa moral não. Pedro, tudo bem com você? Agora o lado do rubro-negro, vê com bons olhos essa troca? Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, beijo aí também Mari Pereira, também um abraço pro Marra e um beijo pra Duda também, tá com a gente, todo mundo que acompanha este Sport Center. Pois é, essa questão dessa troca do Gabigol circulava ali nos bastidores, já desde que foi levantada aquela bandeira de que o Gabigol, enfim, está praticamente de saída, quando houve aquele imbróglio, o empresário falou, enfim, circulava nos bastidores. Ontem veio à tona, até os companheiros do GE deram essa informação, mas o Flamengo tem interesse em, de alguma maneira, tentar, digamos, lucrar com a saída do Gabigol, porque no momento entende que é muito provável que o Gabigol siga caminho no Palmeiras, se não for agora, na próxima temporada. Então, uma outra alternativa seria o quê? Seria ter uma compensação financeira. Entende que, pelas conversas, que é muito improvável também que o Palmeiras case um dinheiro nesse momento, pela liberação do Gabigol. Então, uma alternativa seria tentar um outro jogador, algo que dê, enfim, que não sinalize que o Gabigol saiu de graça nesse momento. E aí surgiu o nome do Dudu, mas o Flamengo entende que é difícil, a situação é difícil, o Flamengo poderia até aceitar, mas é difícil assim como a informação do Bruno aí, o Dudu está um tanto quanto irredutível para sair do Palmeiras, tem a questão da idolatria. A questão também é a relação Gabigol-Flamengo está bem difícil, está bem complicada, tanto com parte da torcida quanto com diretoria, enfim, embora estejam tentando uma saída aí em termos amigáveis, a relação já está bastante desgastada. O Flamengo entende que é fim de ciclo para o Gabigol. Ele pode até continuar no fim do ano, até o fim do ano, porque tem contrato, mas para a próxima temporada vem como muito, muito, muito improvável. Então o Flamengo está tentando uma alternativa, seria essa troca com o Dudu, mas caso isso não ocorra, ele pode até continuar até o fim de 2024 e ele está naquela pegada de que não está sendo relacionado, só que ele tem mais um joguinho aí para gastar, digamos assim, no Flamengo e ainda poder se transferir para outro clube. Então está sendo analisado partida a partida, pode ser que quinta-feira, se o Flamengo assim decidir, se não entender que não vai sair negócio com o Palmeiras neste momento, aí pode decidir por relacionar o Gabigol contra o Fortaleza, até porque o Flamengo necessita nesse momento de jogadores para compor ali a questão do ataque. No último jogo utilizou apenas garotos. Então o Flamengo analisa como uma possibilidade, embora improvável neste momento. Gabigol. Ah, é? Deixar pro Dom que problema. Já pensou? Gabigol de verde e Dudu rubro-negro? Abel Ferreira falou sobre isso. Tá duvidando? Olha aí. Isso aí. Eu acho que o jogo não estava para o Dudu entrar. Vocês não sabem, mas por exemplo o Dudu no final do jogo contra o Grêmio, naquele campo
se eu sei se posso chamar campo, não é? Ele jogou, não sei se foi 20 ou 25 minutos, não tenho certeza, mas é um campo que deixa moça, não é? Mas eu já fui claro, eu conto com todos os jogadores que estão dentro do elenco do Palmeiras e o Dudu está, portanto, conto com o Dudu. Esse assunto, tive conhecimento dessa notícia, acho que saiu antes do jogo, uma notícia, mas eu vou ser coerente com aquilo que tenho dito, eu não vou falar de especulações, de novela, eu vou falar dos nossos jogadores como sempre fiz. E eu também já vos disse várias vezes, assuntos de transferências é com a direção. Treinador treina e roupeiro roupa, não é? É assim que funciona. Treinador treina, direção dirige, roupeiro roupa, com todo o respeito. Aí eu gosto. Professor Abel simpático. Roupeiro roupa é ótimo. Mas o treinador também dá palpite na transferência, viu? Muito. Quem pode chegar, quem pode sair. Mas ele tá certo. Não tá... Mas o jornalista tá certo de perguntar, Claro, né? sim. Vão trocar principais marcas de Gabi pelo Flamengo e Dudu pelo Palmeiras. O Gabigol, maior artilheiro do time em Comebol Libertadores, com 30. Rapaz. Maior artilheiro do Flamengo, uma edição de Brasileirão, 25 gols. Sexto maior artilheiro da história do Flamengo, 156. E uma coleção de taças para levantar. Dá até dor no braço. O Dudu também tem dor no braço. Quando ele pensa nas taças que ele já levantou no Verdão, aí mais jogos, mais vitórias, mais assistências do elenco atual, mais jogos, mais vitórias, mais assistências no Allianz Parque. Artilheiro do time no Brasileirão de pontos corridos, 53. Dá até dor no braço de tanta taça que o Dudu já levantou. Hein, Breno? Agora, pense no Dudu com a camisa rubro-negra e o Gabigol com a camisa verde. Não consigo, E fale. não consigo imaginar, Abel. Por que não? consigo. Mas qual dos dois? Os dois? Não, pra mim, essa possível troca é um negócio esdrúxulo. Eu não consigo conceber uma coisa mas dessa. esdrúxulo pra quem? Não, Pra todo mundo? Esdrúxulo para todo mundo e principalmente para os dois clubes. Ô Prats, imagina essa troca nos anos 80, seria um negócio equivalente Flamengo e Vasco trocarem Zico e Roberto Dinamite. Seria basicamente isso, porque são dois dos maiores ídolos da história Mas desses o clubes. Edmundo jogou nos dois, o Romário jogou nos dois, o Bebeto jogou nos dois, no Flamengo e no Vasco. Isso aí é normal. Eu tô falando, trocarem jogador. O futebol brasileiro, eu não me lembro de uma troca de dois ídolos desse tamanho. Você vai pra lá, você vem pra cá. Você tem razão, eu te compreendo. Mas você tem que pensar, já que você citou o Zico e o Roberto Dinamite, imagina isso nunca aconteceu, o que eu vou falar, mas imagina que o Zico está sem clima no Flamengo, não quer mais jogar no Flamengo e o Dinamite já pediu para sair do Vasco. Quase não saiu, só não saiu porque o chefe da torcida foi conversar com ele. Tá, mas isso você não pensou. Tá, mas porque o Gabigol não quer mais jogar no Flamengo. Mas o Flamengo não quer mais o Gabigol. Isso nunca aconteceu com o Zico e o Roberto Dinamite. Esse negócio que foi a comparação que o senhor usou. Mas esse negócio de Gabigol não quer mais jogar no Flamengo, eu truco essa história. Eu vejo. Vestir a camisa do Corinthians. Não, isso aí foi um deslize dele, ele foi punido por isso, assumiu o erro, beleza. Agora, dizer que o Gabigol não quer mais ficar, pra mim, é o Flamengo não quer mais o Gabigol. Tá muito claro. A diretoria do Flamengo não quer mais o Gabigol. E tá forçando essa barra. E a diretoria do Palmeiras, a mesma coisa com o Dudu. A Leila ficou chateada porque o Dudu pediu pra sair e desde a época... Então não é só o Palmeiras, o Dudu também pediu pra sair, amigo. Não, mas aí é que tá. Se a gente for usar essa régua, o Abel também, o Palmeiras deveria se livrar do Abel, porque ele também chegou a negociar a saída do Palmeiras. E aí, tudo bem, vale uma régua pro técnico e outra pro ídolo dentro do campo. E eu vejo que essa situação é causada... Tem que ver o que o técnico traz, o que o jogador traz, não. Quanto que o técnico pede, se vale ou não, quanto o jogador pede, se vale ou não. Tudo bem, Abel. É analisado, não é? Mas tem uma coisa em jogo, que é uma idolatria que transcende qualquer análise fria. E essa idolatria não pode ser jogada no lixo só por vaidade de dirigente. Isso daí precisa ser tratado de uma maneira mais séria. Porque esses dois,
envolvidos no mesmo negócio... Você acha que o Gabigol tá muito afim de continuar no Flamengo? Eu vejo que... Como segundo, terceiro, quarto reserva. Mas... O técnico vai e troca 5 jogadores e ele não entra. E você acha que ele tá super afim de continuar? Mas, Abel... Você tem certeza disso? Eu não tenho. Se isso é tratado internamente, se ele tivesse uma boa relação com a diretoria, e isso por parte da diretoria, porque... mas o Marcos Braz, não sei o quê. Bom, então há um problema com a diretoria. Se você tem o maior ídolo da história do clube querendo sair ou com um clima ruim, você precisa lidar com isso de uma forma. Não pode ser assim, vai embora. Não funciona assim o futebol. O futebol ainda é movido por sentimento. Não é igual uma empresa que o funcionário está insatisfeito e tchau. Você acha que o Gabigol tem correspondido para o Flamengo também fazer uma grande força para ele continuar? Não é fazer uma... Para ser o terceiro, quarto reserva do ataque, é isso? Não é fazer uma grande força, Abel, mas do jeito que tá posta a situação, é como se os dois, Dudu e Gabigol, fossem moeda de troca. E eu entendo que a situação dos dois não é boa, tem divergência, tem rusga, mas isso pode ser resolvido. Olha, eu te entendo quando você está falando da parte dos clubes e da diretoria, mas não vejo os dois jogadores, nem Gabigol, nem Dudu, como mocinhos assim da história, não. Nenhum dos dois lados. Aí eu discordo de você. O Dudu fez força também para ir pro Cruzeiro, depois que estava tudo certo, desistiu. Mas eu não tô pintando... Não tô vendo esse mocinho nem no Gabigol, nem no Dudu. Eu não estou pintando como mocinho. O problema é que os dois envolvidos no mesmo negócio, eles ficarão eternamente à sombra disso. Primeiro, do que cada um fez no seu respectivo clube. O Gabigol no Palmeiras era cobrado para ser o Gabigol de 2019 Flamengo, e o Dudu será cobrado para ser no Flamengo o jogador que foi no Palmeiras, que não é mais. O Dudu hoje está voltando de lesão. Mas é bom deixar claro, eles não são obrigados, né? Aceitar isso. Não são obrigados. E precisa combinar com os dois jogadores. Mas do jeito que está sendo feito, é a diretoria empurrando os dois aos leões. Toma aí, se resolvam. Se vocês não quiserem, a torcida vai ficar brava. Para mim, esse é um negócio esdrúxulo. Por isso, as duas diretorias rifando os dois e tratando como moeda de troca. Eu não vejo isso justo com os dois. Eu não sei se é rifando. Mas peraí, rifando... Você sair do Flamengo para jogar no Palmeiras, você sair do Palmeiras para jogar no Flamengo, mas não é rifar. Você vai continuar num gigante, ganhando bem, disputando o título. Os dois, ou não? E eu acho que nesse caso, se acontece esse cenário, a gente tem que olhar 4 partes. Os clubes e os jogadores. Eu acho que quem teria mais chance de ganhar nisso é o Gabigol, para mim. Os clubes acho que poderiam se arranhar com os seus torcedores por causa da saída e sempre tem o risco. Pro Dudu, eu acho que ele chegaria num Flamengo que tem muitas opções ali. Não sei se ele teria tanto espaço. E o Palmeiras precisa de um jogador com a característica do Gabigol. Eu acho que o Gabigol ganha mais do que o Palmeiras, porque o Palmeiras corre um risco. A meu ver, pegando um cara que já chega com peso gigantesco, com estrela, eu já tinha falado isso antes. Acho que é um risco pro Palmeiras nesse sentido de se adequar a essa filosofia do Abel. Mas pro Gabigol, se ele consegue entrar dentro desse modelo... considerando a saída de Endrick... Se eu não me engano, já teve... Não teve alguma rixa, alguma coisa com o Tite? De época de seleção, eu preciso fazer mais para ser convocado. Não foi nada demais também, eu acho que é contornável. Mas pensando nas opções que o Flamengo tem por ali, caso esse negócio aconteça, eu também ficaria muito espantado de acontecer, porque não dá para trocar dois ídolos dessa forma. Nesse sentido, eu penso como o Breiler, apesar de eu não concordo com o Breiler, eu só acho assim... São dois ídolos que não estão num momento de grande ídolo, não. Mas quem poderia mais ganhar é o Gabigol. Me parece que o Breiler está falando muito que esse tipo de negociação ela é muito legal para os dirigentes. Talvez não para a instituição e não para os atletas, né? Porque realmente são dois ídolos, dois jogadores muito grandes nos seus clubes e eles estão aí em uma troca. Parece assim, aqui eu não quero mais você não quer mais saber daqui, vai para lá. Aqui eu não quero mais você, vai pra lá, entendeu? São dois ídolos históricos. O Real Madrid não quis mais o CR7, tchau CR7. Mas não trocou com o Messi. O Barcelona não quis mais o Ronaldinho, tchau Ronaldinho. Já cogitaram trocar um pelo outro e esse é o ponto, Abel. Essa troca é bizarra. Isso daí é um negócio muito sério. Eu vejo que eu não normalizo isso não. Ferreira, agora tem um assunto que está mexendo com o torcedor do Palmeiras e do Flamengo, né? Segundo informações, apurações aqui do nosso site, a negociação para que o Palmeiras tenha o Gabigol segue em curso. É uma ideia, o Palmeiras precisa se acertar com o jogador, ainda não bateu o martelo, ainda não houve um retorno do Gabigol, do staff do Gabigol. Tá tudo certo, vamos fechar. Não teve ainda, então o Palmeiras está tratando essa questão para ter o Gabigol a partir do começo do ano que vem. O Gabigol pode assinar um pré-contrato já com outra equipe
mas só poderá atuar por esta equipe o ano que vem, quando realmente termina o contrato com o Flamengo. E aí, o Palmeiras tem um certo interesse de até antecipar o Gabigol. Opa, vamos jogar já para próximo mês, enfim. Só que para isso o Flamengo quer uma compensação financeira. E aí entra a notícia dada pelo GE, tá? De que esta compensação poderia ser feita por meio de uma troca entre Palmeiras e Flamengo. Gabigol vai para o Palmeiras e Dudu iria para o Flamengo. Olha só, 2 grandes ídolos das duas equipes, numa troca entre 2 times extremamente rivais, aí, principalmente nos últimos anos, por tudo que fizeram. Olha só a situação, né? É claro que a apuração da matéria do GE, assim como a nossa apuração também, traz que é uma situação mais complexa, mais difícil, aí carece de uma série de situações, uma série de coisas. Dudu parece que não está convencido de fazer essa troca também. E aí a gente tem que acompanhar os capítulos dessa novela. Mas nos bastidores, a informação é essa. Vale a pena, Gustavo Zupac, essa troca? Para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Dudu, para o Gabigol? Vamos lá. 4 pontas para a gente responder. Se vale para o Palmeiras, se vale para o Flamengo, se vale para o Eduardo, se vale para o Gabriel. Né? De tudo o que está em cima da mesa, o que é oficial, o que é especulação, a conversa, é claro, está muito claro que a conversa existe nesse sentido, e acho que ela parte do Flamengo, né, para tentar equacionar a situação. O que fica mais claro para mim é o Palmeiras, como instituição, na figura da sua presidente, Leila Pereira, não faz questão que o Dudu permaneça. Essa, para mim, é a grande novidade. Oficialmente, a Leila, com atos, né, com posicionamentos... A forma como ela se referiu àquela conversa com o Sport TV... Ela confirma... não faz muita questão. Não, mas isso está claro. Isso está claro. O Flamengo ofereceu 1 ano do Gabriel, para o Gabriel não aceitar, e o Flamengo falar para o seu torcedor, olha, a gente ofereceu e ele não quis. Né? Os dois lados não estão fazendo muita questão dos seus ídolos. O Flamengo e o Gabriel, para mim, estava mais claro. Sim, né? A Leila... O Dudu quis sair, a Leila falou, então vai. O Dudu mudou de ideia, a Leila falou, quero ver você cumprir sua palavra. Ele não cumpriu o que ele tinha dito de palavra. E a coisa, o Dudu tá jogando. Nem sempre, mas o Gabriel nem jogando mais tá. O Dudu tá, até porque o Dudu tem menos jogos no Campeonato Brasileiro do que o Gabriel. Mas ele está jogando. Com essa possibilidade, o que fica para mim claro e definido é que, de fato, a Leila Pereira e o Palmeiras, como instituição, não fazem questão que o Dudu permaneça. E isso possibilita essa troca. Eu vejo ela mais interessante, olhando como clube e como jogador, se ela acontecer, para o Palmeiras e para o Gabriel, do que para o Flamengo e para o Dudu. O Palmeiras precisa mais de um cara como o Gabriel do que o Flamengo um cara como o Dudu. Imaginando os dois rendendo o que podem. Né? O Dudu é mais velho que o Gabriel e o Dudu está voltando de um LCA, de uma lesão de joelho, então há essa dúvida quanto ao teto que ele pode atingir em comparação com o que a gente sabe que ele é capaz de fazer. E além disso, vai disputar a posição com Cebolinha e Bruno Henrique. Ou Luiz Araújo do outro lado, né? Porque ele pode jogar do outro lado também, né? Ainda assim, o Luiz Araújo cresceu bem nas mãos. E quando o De La Cruz voltar, tem Gerson, De La Cruz para resolver. Então, Arrascaeta. Então, eu acho que no caso... E o Gabriel tem que se recondicionar. Faz mais ou menos 1 ano que o Gabriel parou de jogar bola e a gente tem que ver ele voltar a jogar. Mas em condições, eu vejo o Palmeiras fazendo melhor uso do Gabriel para titularidade do que o Flamengo com o Dudu. Então, acho que para o Gabriel é mais negócio do que para o Dudu, e para o Palmeiras é mais negócio do que o Flamengo. Vamos ver se vai acontecer. Em relação a essa posição tomada da presidente do Palmeiras, e de fato não fazer questão que o Dudu permaneça, tenho 3 dúvidas. É mais pelo custo-benefício, o que custa e o que pode jogar? É mais pelo episódio do Cruzeiro? Ou é mais pela proximidade dele com a principal organizada, de quem ela é definitivamente rachada? Eu acho que essas 3 coisas se juntam e para mim está muito claro, e o Abel não quis entrar muito na conversa. Acho que o Abel, se tiver lá para usar, ele pode usar, mas que a Leila definitivamente não quer que o Dudu permaneça. Mas talvez já tenha alguma coisa assim, vamos dar uma seguradinha no Dudu, porque pode pintar uma negociação. Embora o Dudu só tem 3 partidas, né? 7 é o limite, mas enfim, parece que já é uma coisa meio, vamos dar uma seguradinha aqui. Não usou o Dudu, esclareceu por que não usou o Dudu, mas pode ter a ver também com essa história. E aí, André? Gabigol, Dudu... Não é simples essa situação, né? Porque eu concordo com tudo que disse o Gustavo, mas tem uma questão. O Flamengo não admite perder o Gabriel sem receber uma compensação. E está corretíssimo. Né? Mas isso não está sob controle do Flamengo. Porque se nada acontecer, o Gabriel vai continuar lá, no banco de reservas, entrando esporadicamente até acabar o contrato. E aí ele vai embora e o Flamengo fica sem ganhar nada.
pessoas bem informadas a respeito da situação, aí essa dinâmica Gabriel-Flamengo, Flamengo-Gabriel, dizem que ele não quer sair do Flamengo sem que o clube seja compensado por isso. Por causa da história entre eles, o relacionamento com a torcida, o Gabriel ser quem é. Mas isso também não está no controle do Gabriel. Sim. Porque é uma situação aí entre clubes que ele pode gostar mais ou gostar menos, né? Então, a impressão que eu tenho, bem a princípio assim, é que é uma grande tentativa de unir o útil ao agradável para todo mundo. E tem uma ponta que não está achando isso nem útil nem agradável, que é o Dudu. É isso. O Palmeiras não... Eu tenho a impressão de que o Gabriel vai jogar no Palmeiras independente do Dudu. Isso. Mas eles estão usando a situação para todo mundo sair. O Palmeiras não quer mais o Dudu, está muito claro isso pela forma como a Leila reagiu ao negócio com o Cruzeiro quando deu tudo errado. Sim. Ela estava nervosa. Ali estava falando não só a presidente do Palmeiras, mas uma pessoa acostumada a vida toda, na sua carreira profissional, a fazer negócios. Sim. E ela reagiu como administradora, não de um clube, mas do negócio dela. Eu não estou fazendo crítica nenhuma a ela, hein? Nesse caso, ela está absolutamente correta e fazendo o papel que ela entende interessar ao clube, porque ela perdeu uma oportunidade de fazer dinheiro com o Dudu. E liberar o espaço na folha de pagamento do atleta mais bem pago do país. Exato. Do país. E aí o clube e o time se beneficiariam dessa possibilidade que se abre para continuar se reforçando, pensando no futuro, até pela idade do Dudu, etc. O Flamengo e o Gabriel, aquela declaração do Brás na semana passada, até um pouco contrariado, um pouco bravo, essa foi a impressão, dizendo, olha, nós estamos ajudando o representante do jogador. Depois que um dos empresários do Gabriel disse que já estava procurando novos ares. Tá bom, então se ele quer procurar novos ares, disse o Brás, nós vamos afastar o Gabriel, porque assim ele não ultrapassa o limite de jogos, e qualquer transação para o Brasil fica ainda viável, porque se ele jogar, ele não sai. Sim. E se nada acontecer, ele fica aqui até o fim do ano e vai para onde ele quiser. Ou seja, aqui ele não vai ficar. Então é preciso, né, conseguir interpretar as coisas. Essa parte para mim está resolvida. Gabriel e Flamengo, ou agora, ou quando o contrato terminar. Só que para ser agora o Flamengo quer algo em troca. E o Flamengo adoraria que esse algo em troca fosse o Dudu. Aliás, existem poucas formas, por causa dos valores das multas e tal, de alguém chegar e falar assim, não, eu te dou 70% da multa. Não, ainda assim é muito dinheiro. A troca fecha, coloca tiques nas casinhas. Para o Gabriel está ok, para o Flamengo está ok, para o Palmeiras está ok, para o Dudu não está. Dudu, e assim... Eu acho que essa é a situação. Eu acho que é um detalhezinho assim que é... A gente está falando de um negócio que vai trocar dois ídolos das duas maiores potências do país nos últimos anos. De dois clubes que viraram muito rivais. Sim. Eu gosto de ir para o Rio de Janeiro, eu vou para samba e tal. Aí você encontra com um com o outro. O flamenguista olha para o palmeirense. Exato. E o palmeirense é a mesma coisa. Numa situação normal não tinha que ter nem conversa. Exatamente. Entre esses clubes para transação de jogadores. Nos anos 80 seria o equivalente o Flamengo trocar o Zico pelo Roberto Dinamite com o Vasco. Mas eu acho que esse componente, esse componente que o Renato coloca, comparação. eu acho que inclusive é uma... Eu acho que ele ameniza. Mas eu acho que é uma estratégia do Flamengo, porque o Flamengo já percebeu que ele vai perder, que acabou a relação com o seu grande... E que ele está indo para o grande rival dessa era do Flamengo. Isso. E talvez uma forma de amenizar a relação com o torcedor... Bom, mas eu tirei um ídolo deles também. Vai que o meu aqui dá mais certo do que o dele lá, e no fundo quem perdeu o grande ídolo foram eles, não serei eu. Acho que tem uma estratégia. Eu acho que a última troca, assim, entre rivais de um peso muito grande que deu o que falar, ela nem chega perto dessa. Pra mim eu lembro Pato e Jadson. Sim. Que o Corinthians nessa daí saiu... Pois é. Apesar que o Pato também não foi mal no São Paulo. É que o Jadson foi campeão, no Corinthians se transformou em um jogador importante, ídolo. Sim. Eu concordo muito com esse ponto. Eu acho que o rubro-negro, ele talvez... eu acho que essa notícia ela ainda é muito recente. A gente ainda não sentiu a temperatura do que as torcidas acham. Mas querendo ou não, assim... mas eles levaram o nosso, nós levamos o deles. Então é meio que chumbo trocado não dói. Então assim, eu concordo com tudo que os amigos falaram. Eu acho que o Gabriel, independente de como será, ele vai jogar no Palmeiras, pelo que as coisas
estão andando. Acho que o Palmeiras é um clube que já mostrou para ele. Tenho minhas dúvidas em tudo que o Abel estava falando, questão de comportamento, de sem bola, de entender que aqui você vai ser mais um, que aqui, às vezes, o protagonista é o Veiga, agora a gente está falando do Estevão, daqui a pouco a gente está falando do Aníbal. E de correr sempre para frente. O Gabigol, muitas vezes, é o cara que quer voltar ali, participar do jogo. Então, eu tenho essas questões. Eu acho que é uma ótima oportunidade para o Gabriel até virar um jogador melhor, dentro de um contexto de Palmeiras. Mas isso me chama atenção. Quando eu vi de tarde, eu falei, gente, essa rapaziada é festa junina e tal, eles estão pulando a fogueira mesmo, mexendo com fogo. E assim, é isso, é uma troca, eu acho que é uma das trocas mais emblemáticas se acontecer, se a gente for pensar no futebol brasileiro. Eu não me recordo. E é curioso, é um barulho danado. Enquanto técnico da seleção brasileira, o Tite foi muito cobrado acho que por parte da imprensa e pelas redes sociais, né, os adeptos do internautas, telemóvel, telemóvel, muito bom. Para convocar o Dudu. E o Tite era muito criticado e diziam que o Tite, a parte da digital aí, internet e tal, que o Tite não convocava o Dudu porque o Tite é um cara com história no Corinthians e o Dudu era um cara jogador do Palmeiras. Isso. E o Dudu às vezes respondia de forma meio atravessada. O que eu tenho que fazer para ser convocado? E aí talvez a roda gire e o Dudu pare do elenco do Tite. A roda já girou e o Gabigol, o Gabigol já caiu nas mãos do Tite. O Dudu é um grande jogador, o Dudu é um espetacular jogador, mas acho que existe uma dúvida, e é pertinente, de até onde ele vai chegar nesse momento de carreira depois da lesão que ele teve. Sim. Mas ele é um tremendo jogador. Mas eu comparo essa troca, essa possibilidade de troca com Roberto Dinamite e Zico nos anos 80, porque tudo bem que Vasco e Flamengo rivais locais, regionais, ali a rivalidade funciona de forma diferente, mas seria um papo inimaginável. Sim. Seria algo interditado logo de cara pelos próprios jogadores. Os jogadores não trairiam suas torcidas dessa forma, mas nesse caso de Gabigol e Dudu, é um papo que surge das diretorias, o que é mais inimaginável ainda, porque a gente está numa era em que muitos torcedores sentem falta de olhar para o campo e ter ídolos como Gabigol e Dudu, de se ver representado e falar, eu estou vivendo uma época em que talvez eu esteja diante de um dos maiores ídolos da história do meu clube. E quando isso acontece, terminar essa relação exige cuidados muito maiores. E eu vejo que nem Palmeiras e nem Flamengo estão medindo a proporção que uma movimentação dessas pode ter, até mesmo para o futuro político dos seus dirigentes. Porque a gente fala hoje, o Dudu vai para o Flamengo e dá certo, o Gabigol vai para o Palmeiras e dá certo, mas e a possibilidade de dar errado, de não funcionar e, principalmente, esses caras viverão sempre à sombra daquilo que foram no outro clube. Esses clubes vão continuar se pegando nas próximas temporadas, porque são clubes organizados a esse ponto. Sim. Esse embate vai continuar. Então, eu entendo as circunstâncias, o desgaste, mas dessa forma eu vejo como algo até inconcebível por parte das duas diretorias, por mais que haja atritos com o atleta, tratar dessa forma, como se fosse uma mercadoria de troca e está tudo certo. Eu imagino que para o torcedor do Flamengo e para o torcedor do Palmeiras, essa relação é mais profunda e exige um cuidado muito maior do que simplesmente elas por elas. Bom, falamos do líder e, por causa dessa transação, né, do líder e do vice-líder do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras estão ali na briga, não só pelo título de todas as competições que disputam, mas agora também nessa situação, dessa transação inusitadíssima. Vamos acompanhar aí durante a semana os desdobramentos dessa história. E acha que isso vai ser o gol do título mundial? Não, não sou eu, é o povo que está falando. E aí o que acontece? O Gabigol vai jogar no Palmeiras. O Palmeiras teria a possibilidade de antecipar a vinda do Gabigol, né? Ou seja, ao invés de ser para o final do ano, quando acaba o contrato do Gabigol, seria para agora, para o meio do ano. Esse é o cenário do Palmeiras. O Flamengo, em contrapartida, queria um valor para liberar agora, porque o Gabigol está com um contrato, e aí teria sugerido a troca pelo Dudu. Flamengo, Palmeiras e Gabigol, né, no caso, já estavam avançando. E o Dudu não topou a negociação, batendo o pé, e aí muita gente cravando, e eu vou nessa linha também, de não teremos uma troca Dudu e Gabigol. Mas eu tenho alguns viés para perguntar a vocês. Ô, Rodrigo Bueno, não te dá a impressão que se a gente falasse aqui, em janeiro, que o Gabigol ia sair do Flamengo, o Dudu, que o Palmeiras está querendo, né, a diretoria querendo que o Dudu saia, não te dá a impressão de que Palmeiras e Flamengo estão querendo se livrar de Dudu e Gabigol?
Boa tarde para você, Edu, meu boa querido tarde duas Rafa, vezes, né? Boa tarde. essa turma boa, Breiler, fã de esporte. É o seguinte, você colocou como hipótese, suposição? Não, tá claro isso aí. Claro como água, límpido. Né? O Rafa pode me ajudar com mais Cristalino. Cristalino, entendeu? Tá transparente, translúcido. Translúcido. É diferente um do outro. Transparente, translúcido. Acho que já deu de adjetivo. Já deu de adjetivo. Porque senão você começa a complicar. Cara, ninguém se suporta mais. A Leila não aguenta mais o Dudu. Depois que o Dudu fez aquele movimento pra sair pro Cruzeiro, a Leila chegou a falar pra ele, não, acabou, não sei o que, tal, acabou. A história dele aqui já era, virou a página, bababá. Ela tá tendo que engolir nesses últimos dias a volta dele. O Abel eu não sei, mas o Abel aprovou a saída dele também. A Leila não teria acertado com o Cruzeiro a saída do Dudu se a comissão técnica do Palmeiras não tivesse dado aval. Então o Abel também não... A gente fala toda hora aqui, o Tite não morre de amores pelo Gabigol. Nunca morreu. Quando ele era atleta da seleção, o Gabigol estava no auge, estava voando, não levava. Então o Tite não ter o Gabigol para ele, ó, tanto fez, tanto faz. Pode ir, vai ser feliz, um abraço. E do lado do Palmeiras a coisa virou dessa forma. Eu sei que tem muito palmeirense que idolatra o Dudu, com razão, o cara na linha é o principal jogador do Palmeiras nesse século. Só que ele queimou um pouco o filme, cara. Ficou feio isso que ele fez. De apontar para a saída, comunicar uma saída, acertar com outro time. E aí não importa se é o Flamengo, foi o Cruzeiro. Ele que tinha uma condição de, não, eu não troco o Palmeiras por nada aqui e tal. Tava trocando. Então, só que é uma coisa curiosa. Eu falei que o Tite não morre de amores pelo Gabigol, também não morre pelo Dudu, né? Porque o Dudu também teve um momento de ser o melhor jogador do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o Tite também não convocava, não chamava, não dava a devida oportunidade. Então o Dudu deve estar pensando, pô, eu vou pro Flamengo, o quê? Vou ficar na reserva? Vou ser o Gabigol lá? Vou ficar lá nesse elenco do Flamengo? Hoje sim. Hoje não joga não. No Palmeiras... Vai, né? No Palmeiras, pelo menos, ele tem história. Ele é ídolo, ele tem mais argumentos para brigar. E o Palmeiras, do meio para frente, não tem tantas opções como tem o Flamengo, de alto nível. Então o Dudu fala, no Palmeiras eu ganho bem pra caramba, a torcida gosta de mim, por mais que o técnico e a presidente não estão muito ligados comigo agora, mas aqui eu posso me fazer ainda, brigar por título, aumentar meus números, não sei o quê. Vou lá quebrar a cara no Flamengo. Então o Dudu, acho que realmente... Por ele tá certo. Agora, tem que dar os parabéns pra mim, porque eu que dei a sugestão da troca, e é legal saber que a gente tá agora num programa esportivo importante, como o F90, debatendo as consequências de uma sugestão, de uma... Tem gente que fala assim, esse cara tá plantando. Não, jamais. Esse jornalista tá plantando. É o novo epíteto do F90, o programa que dita os rumos do mercado laboral. E tanto é que, para Deus, parabéns aqui, o Bubu foi apenas um leve sonho de Você tem que ter inverno. responsabilidade com o que você fala, porque o que você fala aqui no F90... Ressona, repercute, reverbera. Reverbera. Isso. Não, parabéns pelo seu poder de influência, você foi muito Obrigado, bem. Breila. E a ideia, você achou que era boa? Mas é péssima ideia. Era péssima ideia. Péssima ideia. Não, eu não consigo conceber como os dirigentes cogitaram essa troca. Porque, sério, é um negócio muito pesado e eu entendo o Gabigol ir jogar no Palmeiras. Aí tá tudo certo, interesse dele de buscar novos ares, um time competitivo, mas ao fazer uma troca, tanto o Dudu quanto o Gabigol ficariam reféns desse negócio, para sempre. Porque o torcedor do Palmeiras e do Flamengo ia sempre ficar fazendo a comparação. Olha, mas o Gabigol fez um gol lá, o Dudu ainda não marcou aqui. Então, é um negócio que muita gente menospreza o tamanho de Gabigol e Dudu na história de cada clube. O Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o Dudu é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Ao fazer essa troca, parece que os caras estavam tratando de jogadores quaisquer como se fossem moeda de troca. Olha, vai você pra lá, vem você pra cá e tá tudo certo. Pro torcedor de cada clube, isso tem um peso e a gente não pode menosprezar isso no futebol. Uma coisa é o dirigente fazer um negócio, como a Leila costuma fazer, pensando mais no lado racional, o que o jogador pode render, custo-benefício. Mas uma troca desse tipo, que mexe fundo com a paixão, que faz com que dois jogadores sejam tratados como mercadoria, e dois ídolos do clube, eu vejo que é um negócio que mostra até uma falta de entendimento dos dirigentes do que eles significam para os clubes. O Rafa está aqui, um profundo conhecedor da história do futebol do Rio de Janeiro. Imagine nos anos 80, Rafa,
Vasco e Flamengo trocando Zico e Roberto Dinamite. Quase aconteceu do Dinamite jogar no Flamengo, né? Não, mas na trave. Mas não numa troca. Não numa troca. Então, embora o conceito de troca tenha surgido lá no Rio com o Francisco Horta, né? Ele que movimentou o futebol carioca nos anos 70, estava tudo muito parado e aí deu até, estatisticamente, dobrou a média de público do Maracanã no Campeonato Carioca do ano seguinte. O Horta, para a época, foi um gênio. Eu entendo disso que o Brenner fala, do ponto de vista conceitual, porque que eles ficariam reféns da troca, não há dúvida. O desempenho técnico deles em campo, nos novos clubes, teria um nível de exigência, um sarrafo muito mais alto do que o desempenho técnico deles nos clubes atuais. Mas é preciso dizer que essa possibilidade só foi aventada sem querer desmerecer a ideia fantástica do nosso queridíssimo Rodrigo Bueno. Obrigado. Ele vai patentear essa ideia, inclusive. Vai. Porque eu vou sugerir mais trocas. Ambos fizeram o favor de pisar no título de benemerência de ídolo que eles têm. Os dois então, fizeram isso. Aí que é legal. Rafa, vamos tratar isso aí. Me conta. Qual é a questão toda, assim? Jamais haveria essa possibilidade se o Gabigol não tivesse acumulado ações ao longo dos últimos 10, 11 meses, desde que ele começou a pressionar a diretoria do Flamengo publicamente, em julho do ano passado, para renovar um contrato cujo vencimento é em dezembro desse ano. Não tem o menor sentido isso. Com todo o tamanho que ele tem na história do clube, relevância que ele tem, o Flamengo tinha outras prioridades na época, jogadores cujos contratos terminariam em dezembro do ano passado, não tinha por que tratar de Gabigol. Aí passando pela camisa do Corinthians em um evento social, passando pelos elogios que fez a torcida do Corinthians, passando pela história de se recusar a colher urina para o exame antidoping, enfim, o Gabigol está acumulando atitudes indevidas para a condição de ídolo dele. E o Dudu, ídolo do Palmeiras, eu acho que essa é uma verdade insofismável, entra em contato com o Alexandre Matos, eu não tenho por que duvidar do Alexandre Matos, até porque não fazia sentido ele virar público e dizer isso. O dirigente não se expõe a esse ponto se não for verdade. Ligar para o Alexandre Matos, eu quero ir para aí, quero voltar para o Cruzeiro. Isso para mim, para quem tem o tamanho que ele tem no Palmeiras, é um desrespeito institucional grande. Resolva primeiro internamente as suas questões com o seu técnico, com a sua presidente, com o seu clube, e depois você procure outros áreas para a sua carreira. Mas não da maneira como foi conduzido o negócio. Então, essa composição, essa troca, ser uma troca comodativa de dois personagens que pisaram no papel de ídolo. Agora, vamos lá. E eu quero perguntar para vocês, e para você que está em casa, põe aí o número, por favor, Marcel. Não, se pedir pro pessoal mandar vídeo disso, a gente vai ficar até o fim do programa. Mas porque isso aí tá movimentando, claro. O pessoal manda, ficou agitado com isso. Manda o vídeo. Que tá, onde é emenda de feriado aqui em São Paulo, às vezes o cara tá aqui assim, ó. Aí já dá um tapa, ele já olha pra cá. Manda teu vídeo, ó. 96195-9108. Eles gostaram. Vamos! Manda vídeo! Sai daí. Desafio um torcedor rubro-negro a dizer que gostou dessa ideia do Bubu. E outra coisa, eu quero perguntar pra você, que tá em casa, o seguinte. Pra você acha que Flamengo e Palmeiras estão tratando bem a saída desses jogadores? Por quê? Eu vou dar aqui uma opinião. A impressão que eu tenho é que a diretoria do Palmeiras com o Dudu e a do Flamengo com o Gabigol, eles estão assim, quer que embrulha para presente? Fita. Olha, não precisa pagar o frete. É até teu. O quê? Só que nós estamos falando de dois caras campeões. Nós estamos falando do Huguinho, do Flavinho. Juquinha é bom também. Dudu, Libertadores, campeão, multicampeão. Gabigol, Libertadores, multicampeão. Na opinião de vocês, não passa essa imagem? As diretorias estão botando laço, fita, não precisa pagar o frete, hein? Se quiser fazer em 12 vezes, dá também. Em 46. Por que vocês acham que estão lidando dessa maneira com os caras? Eu vou pegar... A gente estava analisando muito aqui o lado do jogador. O Gabigol, o Dudu. O que a gente mais tem feito no Brasil nos últimos anos em termos de futebol? Elogiar as diretorias de Flamengo e de Palmeiras. O Flamengo, desde a época do Bandeira, se recuperou financeiramente, o clube melhorou institucionalmente, a coisa agora é muito mais profissional e tal. O Palmeiras, então, modelo de gestão, desde que se associou com a Crefisa, a Leila assumiu, é uma paz, contratações pontuais, manutenção de trabalho, melhor base do Brasil e tal. Então, se a diretoria do Flamengo e a diretoria do Palmeiras estão entre as melhores, as mais elogiadas do país,
tomaram essa decisão, ou se sentaram para conversar sobre isso, e olha que elas têm rusgas sobre vários pontos, né? A Leila e o Landim já... Mas estão no mesmo lado da força, tá? Estão no mesmo lado da força. Negociam juntos com os direitos de transmissão. Star Wars, eu também gosto de Star Wars, mesmo lado da força. Da força. Estão lá juntinhos e tal. Tem as divergências próprias, porque são os dois times que têm um poder aquisitivo maior, que ganharam os últimos campeonatos brasileiros e as Libertadores. Então, assim, você tem razão, a exceção do Fluminense ter ganho a Libertadores do ano passado, mas, assim, claro, há essa rivalidade direta, indubitavelmente. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje o Gabigol é uma espécie de, entre aspas, né, que faz assim, né? Assim. Um problema, o Gabigol hoje é um problema. Aspas são duas. Assim, duas aspas, problema, e o Dudu é um problema, hoje no Palmeiras. Então, são duas diretorias que gostam de manter um certo vestiário ali harmonioso. Do Flamengo nem tanto. No ano passado sim, mas com o Tite Então ali para, digamos assim, evitar rusgas, né, de sabores, amarguras, ódio, rancor, frustração, raiva, tudo. O que mais? Até tudo isso aí. Tudo de negativo. O Breyer fala muito da positividade tóxica. Isso. Então, eles têm uma certa positividade tóxica hoje nos seus elencos. Então, tudo que é tóxico, tira, afasta. Então, eu vejo a diretoria do Palmeiras fazendo o movimento correto. Né? Não é assim, mas o Dudu foi ídolo, é ídolo, não sei o quê. Cara, mas as coisas mudam. Mas eu não consigo conceber, Bubu, Dudu e Gabigol sendo tóxicos pros seus clubes. Não tem como. Não, você não acha? Tóxico. O Gabigol põe a camisa do Corinthians, ele não tá sendo tóxico lá dentro? Isso é um problema. O Dudu vai lá e acerta com outro clube lá e não sei o que tal, não é? Mas e volta. Problema. Mas seria a mesma coisa dizer que o Abel Ferreira é tóxico no Palmeiras por ter negociado a saída. E nem por isso. Eu acho que ele ligeiramente diferente. Aí tá uma diferença entre o ídolo do campo e o profissional, que é o técnico, né? Mas vitorioso que o técnico seja no clube, o jogador ainda é o objeto fim. É aquele que estimula. Objeto fim, cara. É o consumo dos produtos licenciados, é o ídolo da garotada, é quem leva a estádio. Eu não sei se algum palmeirense hoje vai pro estádio pensando assim, vou ver o Abel Ferreira. Mas, o cara vai ver. Tem. Mas a maioria, diria. Mas justamente pelo fato o time. Do jogador carregar essa magia, Rafa, a gente sabe que um ídolo, quando comete um deslize, você tem razão, tanto o Gabigol quanto o Dudu deslizaram. Mas esses caras se redimem de forma muito fácil porque eles carregam o carinho do torcedor, o torcedor confia Mas é preciso que aconteçam várias coisas. Rafa, quer que eu vou na linha do Breyer e vou aumentar. Por que eu tô falando que eu acho que as duas diretorias não souberam lidar com situações e jogaram, na minha opinião, os seus ídolos pra linha de frente, jogaram os caras pra frente. Eu vou te citar. Eles são santinhos, eles não são santinhos. Meu Deus. Eles erraram, deslizaram. O Gabigol errou no ponto que vocês lembraram todos. O Dudu foi negociar, tá? Ouviu o Cruzeiro, a palavrou e tal. Agora, onde que eu tô chegando? Em qual ponto? Nós estamos falando de caras que são vencedores e que tem, como você disse, a relação com o torcedor. Quando o Dudu, surgiu a especulação de Dudu no Cruzeiro, quem vai na casa dele? A torcida do Palmeiras, me explica, cara, mas você quer sair? Me conta mais. O Gabigol, a torcida vai lá, vai fazer o Gabigol, o cartaz que vai pro Gabigol. Até aí tá no mas contexto. É isso que eu tô falando, Rafa. Eu acho que vocês não acham que faltou esse o Flamengo ofereceu um contrato pro Gabigol lá. Você pode questionar se foi pouco tempo, um ano. O Flamengo aumentar 50% o salário dele. Eu sou extremamente crítico a muitas coisas feitas na gestão Rodolfo Landim e Marcos Braz, principalmente no tocante ao olhar um tanto quanto elitista, que desprende muito o Flamengo do seu torcedor mais popular, pela política de ingressos, pela maneira como o Flamengo conduziu as negociações do Campeonato Carioca desde 2019. Eu tenho vários pontos em relação ao Rodolfo Landim. Então eu estou à vontade para dizer que eu acho que a diretoria do Flamengo acerta do primeiro ao último minuto em relação ao Gabigol. Porque nós não podemos subverter a lógica, penso eu, da hierarquia estática da vida. O jogador não é maior que o clube nunca. Mas o dirigente é maior, Rafa? Não mas é quem está lá eleito para poder tomar decisões pelo clube. Os sócios do Flamengo, e você pode discutir se é justo ou injusto, que 3.500 pessoas resolvam a vida durante 3 anos de uma instituição de 30 e tantos milhões de torcedores. Aí é uma outra discussão. Mas estão lá eleitos. Ou seja, o sócio, em sua maioria, democracia é isso, escolheu lá o Landim para ser o presidente do clube. E o Marcos Braz foi escolhido pelo Landim para ser o vice de futebol. Então, nisso eu concordo. É otorgado a eles o direito. E aí, como eles são o clube naquele momento, eles precisam defender o Flamengo. Todas as vezes que um dirigente de futebol, pode ser quem for, de que clube for,
toma decisões que, no meu entendimento, elas ferem institucionalmente o clube que eles presidem, eu critico, eu sou veemente, porque eu acho que o dirigente ele não tem o direito de se colocar de uma forma danosa à instituição que ele representa. Mas os dirigentes têm o direito legítimo de não querer mais o Gabigol no clube por uma escolha técnica. Ou até financeira. Na verdade, acho que os dirigentes têm direito de não querer mais o Gabigol pelos erros que o Gabigol cometeu. Também, mas eles podem a qualquer... E mesmo que o Gabigol não tivesse feito nada, se tivesse chegado à conclusão que o Gabigol não serve mais, é um direito, os caras têm a caneta na mão. Sim. Mas precisam assumir isso. Da forma como estão fazendo com o Gabigol, aí é a minha visão, eu não acho justo. Porque o Flamengo, a diretoria do Flamengo deveria assumir. Olha, por tudo que o Gabigol fez, não queremos mais. E aí, esse é o ponto. Isso pega contra a diretoria. Mas quem dá essa informação é o empresário dele, quando ele dá uma entrevista dizendo que o que o Flamengo propõe, o jogador não aceitou. Mas o Flamengo ofereceu para ele o staff um ano de contrato. Aí é negociação. Não, o embrólio ainda não sabe se ele vai ser suspenso ou não. Mas tá bom demais. Quando oferece um ano de contrato, é a proposta para o cara recusar. Porque no ano passado tinham oferecido 5. De 5 para 1. Mesmo sabendo toda a situação do Gabigol... Aí, Brelê, é uma questão capitalista, né? É mais-valia. Hoje o Gabigol não está dentro dela. Mas é a diretoria querendo se livrar do Gabigol sem dizer para a torcida e bancar que não quer mais. Esse é o ponto. Se o Gabigol aceitar essa proposta para renovar o contrato por um ano com 50% de aumento de salário, esse discurso não seria... estabelecido como uma verdade, mas ele ficaria. Tem que considerar a situação atual do Gabigol, porque você não sabe se ele vai ser suspenso ou não. É por isso o Marcos também. Braz tem uma política assim. Mas por que o Palmeiras quer contratar? Porque sabe o valor dele. Há uma expectativa. Tanto o Dudu quanto o Gabigol. É legal, 2 a 2. A gente olha pros dois jogadores e pensa o seguinte: esse cara sabe jogar bola. Sim. Né? Não estão jogando, mas sabe jogar. Em algum momento vão voltar a jogar. E aí bate aquela discussão de se, de repente, o mais indicado para eles é a mudança de áreas. Eu acho que isso faz sentido, não há nada cientificamente que comprove isso, mas existem exemplos bem-sucedidos com outros jogadores. Você sempre espera, quando debate os dois, o melhor deles. Mas o dirigente, quando toma uma decisão em relação a contrato, ele precisa muito planificar o momento do jogador e uma linha de corte recente que justifique as suas ações. Por mais ídolo que o Gabigol seja do Flamengo, e eu acho que isso não vai se apagar nunca, é que no momento a relação está meio abalada, mas a história vai continuar enaltecendo o Gabigol como um cara muito vinculado à história do Flamengo. O desempenho de campo dele, que precisa ser soberano, afinal de contas, estamos falando sobre jogador de futebol. Então, assim, o campo tem que ser o principal aspecto, elemento para estruturar qualquer ação fora dele. O campo do Gabigol há 1 ano e meio é ruim demais. Tá, mas é muito ruim. Ele é reserva. Mas nós estamos falando do trato de 1 ano, com 50% de aumento de salário para um reserva. Mas e no qual trato? reserva no Brasil? Mas no trato você acha que está certo? Mas eu acho que o Flamengo fez a parte dele. Agora quer fazer o quê? Quer entregar o clube para o Gabigol? Pelo amor de Deus. Mas no caso do Palmeiras com a Leila, pelo menos tem a postura honesta e aberta da Leila de dizer: não quero mais Dudu. Como ela disse quando ele estava negociando. Ali, hoje todo mundo sabe. A Leila quer se desfazer do Dudu. A diretoria do Flamengo precisa bancar esse BO também. A partir do momento que tira o Gabigol das relações, não está bancando esse BO? Não, mas relacionou ele pro jogo agora. Não, para esse último agora não. Agora vai ser relacionado. Para o próximo? A informação é essa. Mas o ponto, Rafa, é que há uma resistência dos dirigentes do Flamengo em bancar que o Gabigol não é mais desejado pela diretoria, porque eles sabem que isso pode ter um custo político lá na frente. Sim, até por ser ano de eleição. E o Gabigol, eu concordo com você, tá mal. Há 1 temporada e meia não é mais aquele Gabigol que o torcedor brunegro se acostumou a ver. Só que o Gabigol tem 27 anos, 27 para 28, e o mercado sabe que ele pode se recuperar. Que o Gabigol motivado, o Gabigol bem fisicamente de novo, é um atacante que faz pelo menos 20 gols na temporada. E um atacante como esse tem valor. Numa temporada ruim, o Gabigol faz 20 gols, lógico que o Palmeiras quer. Porque o Flamengo, onde o Gabigol é ídolo, onde a torcida, mesmo com essas rusgas, esses arranhões, ainda ama majoritariamente o Gabigol, ele não pode se recuperar lá. Esse é o meu ponto. Então, vai lá, Gabigol, joga no Palmeiras como se não fosse nada demais. Imagine o Gabigol marcando eu tô com o Brenner hoje. Eu tô com o Brenner hoje. É um exercício que é baseado muito em futurologia também, né? Pode acontecer isso, mas não é um cenário impossível.
Aí tem elementos que, nesse ponto, eu concordo com o Breyer, que não estão explícitos para o torcedor. Mas a gente tem uma sensação de que a reboque, né, em paralelo a todo esse processo administrativo de uma renovação de contrato ou não com o Flamengo, tem alguma coisa associada ao vestiário. Primeiro que o desempenho técnico dele não existe, como nós destacamos. O Flamengo hoje, teoricamente, não precisa dele para continuar performando em alto nível em todas as competições que disputa. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, tem Libertadores... Pedro é o artilheiro, o cara que reserva do cara que é o artilheiro... É isso mesmo, Bubu. Agora, eu vou acrescentar, porque nós estamos falando dos dois. O Dudu, a informação que surgiu foi a seguinte, também da visão da diretoria. Olha, talvez não seja tão... O Dudu é importante, mas não é imprescindível. Nós ganhamos sem ele. Ele então, ficou fora também. Ontem não teve uma imagem dele no banco, no jogo do Palmeiras, ele meio assim, tipo... E outra coisa, se o campo é soberano para qualquer precificação... O ambiente também é soberano para qualquer decisão estratégica. Rafinha, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, o Gabigol era uma delas, né? O Diego Meia, o Gabigol era uma delas, e havia ali um grande clã, era um grande conselho, né? Que tinha as chaves do vestiário e conduzia o dia a dia do Flamengo super vitorioso na era Jorge Jesus e extensível, no segundo momento, a era Dorival Júnior. Hoje, a sensação que eu tenho é que à medida que todos esses caras foram saindo e o Gabigol ficou, e em paralelo ele perdeu essa moral, esse lastro para poder ser essa liderança pelo seu desempenho em campo, em vez dele reconhecer isso e começar a buscar um caminho de reconciliação com o seu jogo, para que essa reconciliação validasse a sua liderança, ele escolheu caminhos alternativos para atingir o Flamengo. E aí, quando um jogador, que é ídolo do clube, toma decisões que notadamente atingem o clube do qual ele é ídolo, para mim é um indicativo, é um aviso, é uma espécie de recado de que o melhor para todo mundo é que essa relação... Sabe, eu vi entrevista... Fala, Bubu, que eu vou te fazer uma outra pergunta. Entrevista do Landim pro João Guilherme, né? Tá no canal do João, que ele pergunta sobre a saída do Dorival, né? O nosso personagem importante hoje. E ele fala que pesou para não renovar o contrato, porque acabou o contrato do Dorival, o Flamengo tomou a decisão de não ficar. Uma ação que o Dorival tinha tido na justiça. Então o Dorival estava grandão, querido pela torcida, boa parte do grupo, não sei o que e tal, mas ele não esqueceu de uma ação na justiça do Dorival contra o Flamengo, uma questão trabalhista. Dos tempos que dá Patrícia Amorim, presidente do clube. Ele colocou que isso pesou também, foi um dos fatores que pesaram ali. Bubu, da conversa toda, do cenário todo, Gabigol quer jogar fora do Flamengo, que o Palmeiras, no caso, está acertando. Que é porque está sendo enxotado também. Isso, o Palmeiras precisa mais do Gabigol do que o Flamengo precisa do Dudu. Ele aceitou, ele vê com bons olhos o Palmeiras. Por que você acha que o Gabigol não olhou com o mesmo olhar para o Flamengo? Por que você acha que não rolou a troca? Desde a chegada do Tite, né? O Gabigol já era reserva antes. Não, eu estou dizendo o Dudu. Por que você acha que o Dudu não foi pro Flamengo? Por causa da concorrência. É muito fácil. Eu sou o Dudu. O Dudu já não tem 27 anos. O Dudu já tem mais de 30. 32. E acabou, tá ainda num processo de recuperação, de retomada após uma lesão séria. Aí ele vai chegar no Flamengo, que tem Bruno Henrique, que tem Cebolinha, que tem Luiz Araújo, que tem bons jogadores da base surgindo, que tem... O Gabigol não estaria mais lá. Mas a concorrência é muito grande do meio pra frente. Jogadores com as características dele, jogadores de beirada, de velocidade, o Flamengo tem. Jogadores hoje que, em tese, estão à frente dele. Ele vai chegar lá para ficar na reserva? Ou seja, você está descrevendo o cenário perfeito para justificar que sua sugestão é ruim. Não. Tela dividida. Divide a tela aí. Eu agora tô dando a maçarrinha. Vai, valendo. A minha sugestão é absolutamente maravilhosa. Só que eu acho assim, numa troca... Você pesar assim, é difícil uma troca ser 50% igual para os dois lados. Então, por exemplo, eu falei aqui, o Palmeiras precisa mais de um jogador como o Gabigol do que o Flamengo precisa de um jogador como o Dudu. E por que o Flamengo vai trocar? O Gabigol jogar no Palmeiras, eu acho que pra ele é muito bom. Até quando eu tava na dúvida, o Gabigol tem que ir pro Cruzeiro, pro Santos, pro Corinthians, pro Palmeiras. Eu falei, vai pro Palmeiras, cara. Você vai jogar Libertadores, vai disputar todos os títulos. Você já é o jogador brasileiro com mais gols na Libertadores, vai aumentar ainda suas marcas, estatísticas, vai ser treinado pelo Abel, pode até evoluir, retomar a melhor forma, crescer taticamente, sei lá o que e tal. O Dudu ir pro Flamengo, era melhor ir pro Cruzeiro. Eu acho. Porque no Cruzeiro ele teria mais condição. Ele já tem uma identificação, um passado meio cruzeirense. E lá ele tem mais condição de ser ídolo de novo, de ser protagonista. Ou seja, a troca só é boa pro Gabigol. Não. Eu diria que ela é melhor pro Gabigol do que pro Dudu. Ela é melhor pro Palmeiras do que pro Flamengo, tá vendo? Então aí você tem. Ô, Bubu, o que o Dudu tem a ganhar indo pro Palmeiras, além de ser um grande Flamengo? Algum cara foi chamado de... Eu sei quem foi. Foi um empresário
que sugeriu a troca do Pato pelo Jadson. Aí, pô, São Paulo e Corinthians, né, super rivais. Vai ter uma troca entre o Corinthians e o São Paulo? Não tem comparação. Não tem. Pô, são rivais mais ácidos do que a rivalidade de São Paulo e Corinthians é maior do que... O tamanho dos jogadores. Não, os jogadores eram jogadores caros, jogadores de nível de seleção, tiveram histórico em seleção brasileira. E foi bom pra todo mundo. O Jadson virou ídolo no Corinthians, foi vitorioso, o Corinthians vibrou com o Jadson, se livrou do Pato, que era um problema pro Corinthians. No São Paulo, o Pato teve bons momentos, a torcida chegou ao momento até pedir volta dele. Tá avançando, o Bubu ainda tá ali. Todo mundo, vocês estão loucos, Corinthians e São Paulo vão trocar jogador importante e tal. E foi bom pra todo mundo, então pode ser. Mas é que não tem comparação o peso dos dois na história de cada clube. Quase nenhum torcedor tricolor vai lembrar do Pato como um grande ídolo que passou pelo São Paulo. E quase ninguém vai lembrar do Jadson como um dos grandes da história. Mexeu o mercado, tudo bem que o Jadson a imprensa foi boa, deu clique, mas para todo mundo, para os clubes e para os jogadores foi algo positivo. Eu acho que hoje o Palmeiras se livrar, o tema é esse mesmo, o Palmeiras se livrar do Dudu é bom pro Palmeiras. E o Flamengo se livrar do Gabigol hoje, acho que é bom pro Flamengo. Mas o Dudu pode ser no Palmeiras, não precisa ser mais o protagonista de 5 anos atrás. Ele pode ser um jogador coadjuvante e muito importante. Faz parte do elenco. O Dudu pode quebrar minha cara, ele vai pro Flamengo e virar titular. E virar um fenômeno no Flamengo. Mas ele e o Gabigol pode jogar no Palmeiras e não jogar nada, ficar no ostracismo, ficar no banco, não conseguir jogar, sei lá o quê. Mas a gente não sabe. Mas ele tem mais a perder no Flamengo do que a ganhar. Porque o Dudu, ele vai sair do Palmeiras depois de ter arranhado um pouco a idolatria com possível negócio pro Cruzeiro e vai para um clube que é rival nacional, que está disputando os principais títulos com o Palmeiras e com o risco de ser cobrado pelo torcedor rubro-negro por algo que ele já não pode mais entregar aos 32 anos. Porque o torcedor do Flamengo vai querer o Dudu no auge no Palmeiras. Ele não vai se lembrar do Dudu, o Dudu voltando de lesão. Teve uma troca famosa no futebol paulista, Corinthians e Palmeiras, o Neto pelo Ribamar. Mas nem compara, O Neto era um jogador muito promissor, apareceu no Guarani fazendo gol de bicicleta. Você tá tirando do baú, mas é que assim, parece que é uma coisa sua. No Palmeiras. Não, que é uma teoria. Imagina se Roberto Dinamite e Zico fossem trocados por Vasco e Flamengo e tal. Assim, a gente tem histórias de rivais que em algum momento... Olha o tamanho dos caras aqui, ó. Não, tá bom, mano. O Neto virou um dos grandes ídolos do Corinthians. O Neto é gigante. E a culpa disso foi pelo Palmeiras. O Palmeiras fez uma avaliação errada, liberou o Neto, pegou o Ibamar. Quer dizer, o Palmeiras se deu muito mal naquele troca. O Dida foi também pro era lateral esquerdo, né? Mas uma troca como essa que não tem precedentes. Eles são pequeninos, mas eles são gigantes na história dos clubes. Você quer ver, por exemplo, temos aqui um especialista em história do futebol do Rio de Janeiro. Como é que o Leônidas saiu do Flamengo? Como é que o Zizinho saiu do Flamengo? O Zizinho morreu falando mal do Flamengo, assim, com amargor. Tô falando de ídolos históricos, gigantescos, dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. 2 caras que saíram, o Leônidas tá velho, o Flamengo não precisa mais, Zizinho não sei o que e tal. O Gabigol seria mais um grande ídolo da história, que tá sempre na história, do clube, mas que saiu ali meio que pela porta dos ali. Foi bom o duelo, gostei. Você... Se esforçou. Performático, Bubu, gostei também, que foi pra cima. Eu oportunizei também. Oportunizou. E o Breiler, o equilíbrio de Breiler. Um debate a gente chamou o vídeo e o povo quer participar. Não, o povo vai desempatar essa discussão. É o único lugar que você aparece aqui, ó. Você manda o seu vídeo e aparece. A sua opinião vale tanto quanto a nossa, até mais. Eu diria que mais. Muito mais. O povo na TV. E aí eu quero ver quem vai ganhar. Vamos lá. Por isso que até que o tema é bom. Ele gera divergência. Engaja. Ele engaja. Eu sempre acho que a gente tem que levar em consideração primeiro o futebol, a bola. E a bola que o Gabigol hoje joga... É bom lembrar uma coisa. O contrato do Gabigol com o Flamengo termina no fim do ano. Então o Palmeiras não precisaria correr com um acordo, porque no final do ano ele pega o Gabigol de graça. Só que tem um detalhe. Quem poderia lucrar ainda alguma coisa com a negociação agora é o Flamengo. Então por isso que em tese, se você pensar assim, mas o Flamengo leva desvantagem... O Dudu, ele tem contrato em vigência, se ele jogar mais algumas partidas que estão no contrato e renova automaticamente até o final do outro ano... Então... Até o final do Palmeiras... Mas aí é o mercado, O Palmeiras talvez precise gastar alguma coisa com o Flamengo, não por causa de uma vantagem que o Flamengo teria. É óbvio que isso é uma condição até pertencente à natureza do contrato que o Flamengo tem com o Gabigol, mas pela lei do mercado. O Gabigol hoje, dia 8 de julho, ele está livre para assinar pré-contrato. Pré-contrato é derrubável juridicamente, sim, mas é um documento.
O Gabigol está liberado para assinar pré-contrato com qualquer clube que ele queira. É a lei que respalda isso. Então, o Palmeiras não precisaria gastar o dinheiro pensando em tê-lo de graça daqui a 5 meses. Mas talvez precisasse gastar para que não apareça um atravessador e acerte com o Flamengo, e o Gabigol dando ok também iria. Não, eu acho que a oferta do Dudu, quer dizer, o do Palmeiras, ó, tá aqui o Dudu em troca, essa possibilidade, é pra se livrar de um problema. Então, assim, eu tô com um problema aqui, você tá com um problema aí. É que nem eu tô com o meu cadete, você sabe, o Floquinho, você tem o quê? Um Escort XR3? Aí vamos trocar. O meu cadete é mais novo que o Escort XR3 dele. XR3 é uma relíquia. Então, o cadete também, meu GL, cara. Eu quero um trocão. Ou seja, aerofólio, amigão, completinho. Não tem como. Então, vamos negociar aqui, você entendeu? Maré a turbo, você não quer. Bom, ó, tem um abraço. A ventoinha do meu cadete é de Ipanema, que é compatível. Não, sério. Você é muito bom, seu cadete é maravilhoso. Como é o nome dele? Floquinho. E ele comemora o aniversário do carro Todo dia. Carro. 8 de maio, aniversário do Floquinho. E você canta parabéns. Taurino que tem churrasco, vocês não foram no Rio. No Rio fazia churrasco sempre. E você canta parabéns no seu carro. Eu e todos os amigos. Meu carro tem no Facebook mais de 1000 amigos. Que legal. E você canta... E você canta parabéns, galera, churrasco, festa. E você canta assim, fom, 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 fom. Boa parte da galera aqui, ó. É assim que você canta? Ó, quem já foi aqui? Eugênio Leal, do Elias. Isso. Muitos colegas foram aqui na A gente dá palco pra maluco aqui. Se o Floquinho... Você não aceitaria o convite pra ir na festa do Floquinho? Pior que aceitaria. Vai fazer 30 anos, vou fazer um festão pra ele. Se o Floquinho é taurino, a gente boa. Meu Deus um abraço, do céu, cara. Obrigado, inacreditável. É muito maluco. Deixa eu mandar um abraço agora pro Marlon, que ele trabalha, sabe, o pessoal do Circo de Nápoles tá assistindo a gente. Eu adoro circo, por isso que eu abro aqui. Respeitável isso aqui público. é um circo também. O Marlon, que é o palhaço Panqueca. Ele é São Paulino, vai mandar mensagem Palhaço aqui pra vocês, Panqueca, tá São bom? Paulino? E o filhinho dele, o Panquequinha, também, vai lá. Vestido de palhaço? E palhaço, vamos ver isso aqui, que não é o F90, é isso. Mas você comemora o aniversário do carro. Aí quando o Breler fala que você é louco de dar essa ideia... Você fica irritado. Eu sei de algumas loucuras do Breler também, né? Por exemplo, no F90, por exemplo... Opa, calma, guerreiro. Teve um dia que já a gente teve esse aqui falando que eu tava trepidando. Você vai lembrar, ele tá na história do F90. Eu tive uma discussão com... Ele estava enviado a Curitiba, e aí ele defendendo o Pablo e o Vitor Roque. Eu falei, aí ele, não, porque o Pablo tem que ser titular, porque o Pablo é isso, ele é referência, ele é o pivô, ele é útil taticamente. Eu falei, cara, tá louco, o Vitor Roque é muito melhor. Aí eu e ele temos essa diferença porque nós dois somos homens gols, né? Entendeu? Impressionante. A cada frase ele, só que ele é um cara mais fixo, mais de área, posição física. Eu é mais velocidade, a ginga, o drible, a malemolência, finalização com potência. No 1 contra 1, você confia mais em quem? X1. Obrigado. Posso falar uma coisa? O Rafa não sabe da minha história. Saiu do Rio de Janeiro pra ouvir isso aqui, né? Não, mas é maravilhoso isso. Aí Você vai pensar isso. Na mais rasteira das hipóteses, é terapêutico. Isso. Agora, hoje, Dudu ou Gabigol? Isso, Se você tivesse vai, você ficou Meu fora. time, Dudu? Dudu? Com certeza. Com certeza, não tem nem dúvida. Breler, o Gabigol esqueceu. Esqueceu é um eufemismo. Olha. O Gabigol não está jogando futebol há 1 ano e meio. Para um jogador mais jovem como ele é em comparação ao Dudu. Para um jogador que até 2022 ganhava estar na Copa do Mundo. Para um jogador que é ídolo do Flamengo e herói de 2 conquistas de Libertadores da América. Está há 17 meses sem jogar bola. Sem jogar bola, me aponte um jogo do Gabigol de janeiro do ano passado para cá que você diga assim, pô, que é a solução fantástica dele. Não tem, não tem. Pode voltar? Pode, porque a gente sempre tem uma tendência a achar que os melhores momentos de um atleta de alta performance podem voltar. Mas eu hoje não confio zero no Gabigol. Não, pra você o negócio é melhor pro Palmeiras, então. É bom pros dois. Pra mim é bom pros dois. Aí, aprovou minha ideia. Não aprovou não, ele falou que tá no mundo. Seria bom pros dois. Bom pra todo mundo. Eu hoje não quero Gabigol no meu time, mas acho que da maneira como está organizado o Palmeiras e com o espaço que aquela função de centroavante ali tem, o Palmeiras não tem um dono daquela posição, tem? Quer ver, por exemplo? Vocês vão me chamar de maluco. Gabigol não, por faz exemplo, isso. se o São Paulo entrasse em contato com o Flamengo, você não quer trocar o Rames pelo Gabigol? Eu te mando o Rames agora. Não, você tá dando outra. Você vai tentar emplacar outra? Ele quer, vai. Eu tenho que ter responsabilidade com o que eu falo, porque os caras depois escutam e debatem. Mas como grande representante da nação rubro-negra nesse programa, você chancelaria o Rames é o craque da Copa América. O cara tá jogando. Não é o caso de que ele tá inútil, não sei o quê. Tá jogando bem na seleção. Então imagina o case que seria o camisa 10 craque da Colômbia
né? Que, aliás, só tá batendo do Nolé no Brasil, né? Ganhou nas eliminatórias, ganhando do Nolé no Brasil, com o Rames jogando muito. O Rames é um problema pro São Paulo. Quando vai acabar a Copa América, talvez a Colômbia campeã, ele vai voltar pro São Paulo grandão, e aí? Pode aí ser o São solução. Paulo. Então, ele tem um salário alto, mas ele ganha menos no São Paulo. Ele ganha 1,5 milhão Vamos São falar Paulo. disso amanhã? Calma. Vai, tá bom. A gente faz a sugestão hoje e amanhã a repercussão. Isso, repercute no Porque Ramos, como certamente ele volta na Copa eu não tenho América. dúvida que a diretoria do Flamengo e a do São Paulo já vão conversar. Opa, peraí, o Bubu deu uma outra ideia sim, maravilhosa. Claro. Aliás, daqui a pouco eu vou me chamar pro marketing dos clubes, né, pra trabalhar, né? Você é caro, você é caro. Eu sou caro, jogador, eu sou jornalista caro, comentarista caro. Apesar de toda essa loucura que você falou... Você já pensou? Isso é um bom assunto pra amanhã. O Rames é legal. Marcel, anota aí, não a troca. Imagina como que o Rames volta na Copa América. Pulgar, De La Cruz e Rames. Como a gente tirou Chile, Uruguai, Colômbia, pô. Maluco aqui, vamos dar corda. Seguinte, o Rames não tá jogando no São Paulo com o Lucas Moura, com o Wellington Rato, com o Luciano. Vai jogar no Flamengo com De La Cruz, com a Arrascaeta, vai bancar os dois? Pode jogar, porque ele é um jogador raro. Ele é diferenciado, como gosta de dizer o Rodrigo Bueno. Vai dar certinho. O Flamengo tem vários jogadores de várias características, mas como o Rames, com aquele toque, para jogador dos anos 60, classudo, como o Ganso do Fluminense. Se parece os anos 60, tá errado, porque o futebol dos anos 60 era outro esporte. O Ganso ganhou a Libertadores assim. Então, assim, será que o Tite não gosta do Rames, do futebol do Rames? Fala, pô, Rames, não sei o que e tal. Então, de repente, ele é mais barato. O Gabigol ganha de 2 pau pra cima, né? 1,5 milhão só, pagar pro Flamengo. Tá aqui, ó. O Gabigol joga no São Paulo e o Rames no... Muito bem, no, e assim no a gente vai assim, a gente vai fazendo a F90 dessa maneira. Cada dia eu vou fazer uma sucessão de troca do São Brasileiro. Loucura! E vamos tocando, né? Que é muito bom. Mas você... Gostou dessa daí, não gostou? Atenção. Aliás, agradecer a enorme audiência. Obrigado mesmo. Continue mandando vídeos. E, Marcelo, anota aí mesmo, que esse assunto é bom pra amanhã. Que a Colômbia joga amanhã, não joga? Colômbia joga. Hoje a Argentina... Como o Rames volta... São Paulino... Não, hoje é segunda. Avião. Quarta-feira. É que hoje é segunda. Como o São Paulino vai receber o Rames? Vai abraçar ou vai... Deixa pra lá. Você viu aí, né? A palhaçada aí que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tá tentando fazer aí, né? Você viu aí? Eu concordo totalmente aí com o Breiler. Acho um absurdo o que tá acontecendo aí. A Leila Pereira, por o Dudu ter batido o pé que ia ficar, por ele ter voltado atrás e batido o pé que ia ficar, agora ela tá surtando aí, tá querendo negociar o Dudu pra trazer um cara igual o Gabigol, que já cantou musiquinha de Mundial contra o Palmeiras e tudo mais. E agora vai vir ser o salvador da pátria, igual o Lucas Lima veio e salvou alguma pátria. É isso. Inclusive, os dois jogaram no Santos também, né? Os dois jogaram no mesmo Santos. Só uma coincidência aí. Sou totalmente contra essa troca aí. Já deixo claro isso aqui, tá? Estou com o Dudu nessa aí. Meu irmão, tá de brincadeira, né? Vai tirar o Dudu, pô, o cara que tá entre os maiores jogadores da história do Palmeiras, o cara que tá entre os 23 maiores jogadores de todos os tempos do Palmeiras, tá? Pra trazer o Gabigol. O cara que até outro dia ficava de musiquinha contra o Palmeiras. E não tá jogando essa bala no Flamengo. Tem que deixar claro também. O Dudu, né, voltou de lesão, a gente não sabe como é que ele vai voltar. E o Gabigol? E o Gabigol nem lesão teve e tá jogando alguma coisa? Tá no banco lá, ó. Mas é porque ele teve treta com o Tite. E por que ele não vai ter uma treta com o Abel? Quem que garante que ele não vai ter algum tipo de treta também aqui com o Abel? Se ele teve treta com o Tite. Eu acho que o Gabigol pode vir pro Flamengo, seja bem-vindo, mas não desse jeito. Não mandando o nosso maior ativo para eles. O Flamengo tá rindo à toa com essa notícia. Tá maravilhoso para eles. Vão se livrar do Gabigol e vai receber o Dudu. Pô, qualquer um queria essa troca. Olha o que eu falei com vocês. Depois que o Dudu e o Cruzeiro não se acertaram, que o Cruzeiro tirou a proposta, o que eu falei? Assim que bater, 2025... Primeiro eu falei, a primeira oportunidade que a Leila tiver, ela vai querer negociar o Dudu. Já tá tendo essa oportunidade. O Flamengo já interessou pelo Dudu. Eu falei isso. Então a gente já falou, assim que vencer o contrato do Dudu, o Flamengo vai vir babando. Aí o Flamengo nem esperou vencer o contrato. Já veio babando e a Leila já tá entregando já. Por que vocês não mandam o Rony pra ele? Já que vocês querem centroavante, troca centroavante por centroavante. Pronto. Manda o Rony pra lá pro Flamengo. Pronto. Pra que esse é o caso. Manda o Rony. Manda o Flaco Lopes.
Manda aquele Bruno Rodrigues que veio do Cruzeiro. Esse pode ir. Tá? Esse resolve. Manda ele pra lá. Tá falando que o Dudu voltou de lesão, não sei como é que vai ser. O Bruno Rodrigues veio e tá de lesão até agora. Praticamente não entrou em campo. Já tá há mais de um ano. Vai ficar mais tempo que o Dudu só parado. E aí o Dudu é o problema. Deixa sua opinião aí embaixo, se você discorda, se você concorda comigo. Ó, clica nesse vídeo aqui pra gente ver mais detalhes aí do Palmeiras e Bahia. Avante palestra.